Fala, meus cabeçudinhos! Vamos às análises dos jogos desta quinta-feira. Passamos aí de 92 mil inscritos. Falta bem pouquinho pra gente bater o marco de 100 mil inscritos. E quando bater, você que é aqui, ó, que me segue, que tá inscrito no canal, vai concorrer a um grande prêmio, tá? Então, já encaminha pra galera. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E vamos direto às análises dos jogos desta quinta-feira de futebol. E o primeiro jogo dessa quinta-feira, Saint-Étienne contra a equipe do Metz. É jogo que vale vaga para ver quem vai para a primeira divisão. No caso do Metz, se ele vai continuar, no caso do Saint-Étienne, se ele vai conseguir o acesso. É mais um desses campeonatos, o campeonato alemão é do mesmo jeito. Tivemos ali aquele jogo incrível do Düsseldorf contra a equipe do Bochum, onde o Bochum acabou continuando na primeira divisão da Bundesliga lá do campeonato alemão. E aqui é assim, ó, jogo de ida e volta. Saint-Étienne jogando em casa. A minha análise para esse jogo eu vou trazer aqui para vocês diretamente. Vamos atualizar a página aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nos números aqui, ó. O Metz marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, mas perdeu as últimas 4 partidas. Sofreu 2 ou mais gols nos últimos 4 e não venceu nenhuma das últimas 4 partidas. Eu vou pesquisar aqui, Metz, Saint-Étienne contra a equipe do Metz. Isso mesmo. Galera, minha análise para esse jogo é o Saint-Étienne não perder esse jogo dentro de casa. Saint-Étienne ou empate. É um time aí que mereceu o acesso direto, não conseguiu, chegou aí nesses playoffs para o acesso e agora joga contra a equipe do Metz. A minha análise, Saint-Étienne contra a equipe do Metz. Saint-Étienne ou empate, odd 1.30. Essa é a análise do nosso primeiro jogo dessa quinta-feira de futebol. E o segundo jogo, a Copa Sul-Americana, vale o primeiro lugar, vale a liderança do grupo, já que na classificação o Atlético Paranaense tem 12 pontos e o Sportivo Ameliano do Paraguai tem 10 pontos. Se terminar empatado, o Atlético Paranaense termina na liderança e já vai direto para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que é o que eu acredito que deve acontecer, viu? O Atlético Paranaense marcou 1 ou mais gols nos últimos 8 jogos, teve gol no primeiro tempo na partida nos últimos 7. Do outro lado do Sportivo Ameliano, também teve um gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse padrão de 0.5 HT. É justamente aqui que eu vou trabalhar com vocês, para ter pelo menos um golzinho no primeiro tempo dessa partida entre Atlético Paranaense e Sportivo Ameliano, jogo que acontece na casa do Atlético e que garante a liderança para o clube paranaense, no caso até mesmo de empate. Então, mais de 0.5 HT. Para quem não conhece ainda, não está muito familiarizado com essas nomenclaturas, HT significa half time, ou seja, metade do tempo. É o primeiro tempo, é tudo que vai acontecer no primeiro tempo da partida. E a minha análise para esse jogo é sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo. Vamos a mais um jogo da Sul-Americana, mais um jogo que também vale a primeira colocação. Porque a Universidade Católica do Equador tem 11 pontos e a equipe do Cruzeiro tem 9 pontos. Se o Cruzeiro conseguir vencer a equipe da Universidade dentro de casa, vai a 12 pontos e já avança direto para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Detalhes aqui sobre o Cruzeiro. Não perdeu nos últimos 5 jogos, venceu os últimos 4, marcou o primeiro gol nas últimas 4 e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Do outro lado tem a Universidade Católica que não venceu nos últimos 4 jogos. Minha análise para esse jogo, uma vitória da Raposa, uma vitória da equipe do Cruzeiro, odd de 1.50 para poder garantir a liderança do grupo e o acesso direto às oitavas de finais da Copa Sul-Americana de futebol. Quarto jogo a ser analisado, vamos agora de Libertadores da América, que está aí na sua última rodada. Galera, River Plate contra Deportivo Táchira. Na classificação, o River tem 13 pontos, tem ali 3 pontos à frente do Nacional do Uruguai. O saldo de gols do River é de 7 gols, o saldo de gols do Nacional é de 2 gols. Galera, não acredito aqui que o River deve perder a sua liderança de forma alguma, até porque um empate já garante matematicamente e teria que o Nacional golear a equipe do Libertad para poder tirar essa primeira colocação. Mas na Libertadores a gente sabe que a quantidade de pontos, a colocação geral da equipe interfere no mando de campo posterior lá na frente no mata-mata. Então acredito sim na vitória do River, mas essa odd de 1,10 não dá, né? Vamos buscar aqui River Plate, River contra a equipe do... Aqui, cadê? Deportivo Táchira, dia 30 de maio, exato. Vamos aqui, ó, de primeiro tempo,
River para vencer o primeiro tempo desse jogo, odd de 1.43, e é justamente aqui que eu vou estar posicionado. O River jogando dentro de casa, apoio da sua torcida, o River muito melhor, joga contra um time já desclassificado. Aqui o Deportivo Táchira tem 1 ponto apenas, tem 7 gols negativos de saldo, então não dá, né? River contra Deportivo Táchira, o jogo de ida entre as duas partidas, entre as duas equipes, 2-0 para o River Plate na casa do Deportivo Táchira. E dentro de casa também não deve ser diferente. Então, River contra Deportivo Táchira, a minha análise é uma vitória do River no primeiro tempo do jogo. E para encerrar com chave de ouro a nossa quinta-feira, temos o Palmeiras jogando dentro de casa contra a equipe do São Lourenço. Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, menos de 3.5 gols em 8 das últimas 10 partidas. São Lourenço também menos de 3.5 em 8 das últimas 10 partidas. Galera, Palmeiras jogando dentro de casa, com o seu estádio, o seu gramado diferenciado contra uma equipe argentina. Na classificação, o Palmeiras já é o líder do grupo. Tem 13 pontos, já é o líder do grupo. O São Lourenço tem 7 pontos. O Del Valle pode chegar aos mesmos 7 pontos do São Lourenço e pode, inclusive, tirar essa vaga do São Lourenço, tá? Por quê? Uma vitória do Del Valle por 2-0 diante da equipe do Liverpool de Montevidéu e uma derrota do São Lourenço por qualquer placar para o Palmeiras já inverte essa vantagem de saldo de gols. Porque, um exemplo, o Palmeiras venceu o São Lourenço por 1-0. O saldo do São Lourenço vai para -1. O Independente Del Valle venceu a sua partida por 2-0. O seu saldo vai para 0. Então, o Independente Del Valle pode conseguir a sua classificação no saldo de gols e vai depender muito do resultado do jogo do Palmeiras contra a equipe do São Lourenço. O Palmeiras jogando para poder ser o top 1 de toda a competição na fase de grupos, de novo, né? O que faz muita diferença, porque dá um mando de campo do Palmeiras até os jogos das semifinais. E a gente sabe que isso faz muita diferença lá na frente. Então o Palmeiras vai jogar para ganhar esse jogo, sem falar que é um Brasil contra a Argentina. E o São Lourenço precisando pelo menos de um empate para garantir a vaga para a próxima fase. Qual é a minha análise para esse jogo? Poderíamos trabalhar uma vitória do Palmeiras? Poderíamos, mas essa odd de 1.49 e a necessidade de pelo menos o empate da equipe argentina me deixa um pouco frio para essa operação. Agora, mercado de escanteios, onde o Palmeiras tem uma boa média, principalmente quando joga dentro de casa, qual é a minha análise aqui, ó? É o Palmeiras para poder ter mais escanteios no primeiro tempo do jogo, com odd de 53%. Galera, terminou o primeiro tempo. Quantos escanteios teve o Palmeiras? Quantos escanteios teve o São Lourenço? Se o Palmeiras tiver mais escanteios, já bateu a aposta, independente do placar, independente do que vai acontecer no segundo tempo. Vejo muito valor nessa operação. Palmeiras contra São Lourenço. A minha análise é que a equipe paulista tenha mais escanteios no primeiro tempo do jogo. E o palpite gratuito da nossa quinta-feira está na tela para vocês. Jogo de Libertadores, Brasil contra Argentina. O Palmeiras jogando para poder ser o primeiro colocado geral de toda a competição na fase de grupos. E o São Lourenço precisando de um empatezinho para poder garantir a vaga para a próxima fase. A minha análise é que a equipe do Palmeiras tenha mais escanteios no primeiro tempo do jogo. Independe o que vai acontecer no segundo tempo, independe o resultado da partida. O que a gente busca é que o Palmeiras tenha mais escanteios no primeiro tempo da partida. Odd 1.53, coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, retorno de R$ 1.530. Esse é o palpite gratuito da nossa quinta-feira de futebol nas análises do Cabeçudo aqui no YouTube para vocês. Encerrando aí mais um vídeo de análise dos jogos para vocês aqui na nossa comunidade do YouTube, comunidade que cresce bastante. Deixei palpite gratuito para vocês aqui nesse vídeo, então já aproveita, se inscreve aí no canal, não se esquece não, deixa o seu comentário, manda pra galera, vamos chegar aí na marca de 100 mil inscritos. Valeu galera, tamo junto, final de semana tem análise para vocês também.